Olá, irmãos, tudo bom? Paz e graça, é bom estar com vocês nesta manhã, né? Manhã do dia do Senhor, para estudarmos a palavra de Deus, meditarmos no Evangelho de Jesus, entendermos um pouco a graça do Senhor sobre as nossas vidas, ok? Como geralmente nós fazemos exposições do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Estamos trabalhando aí o livro de Salmos, nas nossas exposições bíblicas, ok? Então nós vamos trabalhar sobre um conteúdo do livro de Salmos, capítulo 2. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que quando tiver vídeo aqui no canal novo, você possa de fato acompanhar, ok? Nessa nossa live de hoje eu quero apresentar para vocês o conteúdo ligado ao Salmo de número 2. Abra sua Bíblia no Salmo número 2. Você que é membro da igreja em Riachão de Jacuípe e da congregação presbiteriana em Conceição do Coité, nos acompanha aí na mídia social, né? Então, possamos aí meditar na palavra de Deus, ok? Muito bem. Salmo 2, deixa sua Bíblia aberta no Salmo 2. E o Salmo 2 é um livro, um salmo muito rico para nós, ok? Vamos pedir a graça de Deus e orientação para o entendimento dessa porção da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor e tua bondade sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Deus, as maravilhas da tua lei, Senhor, e nos abre o entendimento. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. O Salmo 2 é um salmo chamado Salmo Real, um salmo de coroação, um salmo que fala sobre a coroação do rei. Há muitos salmos na literatura bíblica do Antigo Testamento, de modo particular aqui no livro dos Salmos, que vão apontar exatamente para um rito de coroação. E certamente o Salmo 2 é esse salmo que faz essa ligação. Um outro detalhe importante é considerar que este salmo ele não tem autoria, embora alguns atribuam este salmo a Davi. Mas um outro detalhe importante também é que este salmo, apesar de ser um rito de coroação que aponta para a coroação do rei, é um salmo que foi escrito no período patriarcal, no período real, certamente. E ao colocar isso, o salmista também faz uma ligação no Novo Testamento, é feita uma ligação com um salmo messiânico. Uma outra informação é que o salmo primeiro e o salmo segundo, eles formam, de fato, a porta de entrada para o saltério. É como se fosse uma chave de interpretação para entender o livro dos Salmos. Então, o Salmo segundo está também classificado dentro dessa estrutura. O nosso estudo nesta manhã vai se concentrar no conteúdo do Salmo primeiro. O tema da nossa palavra nesta manhã é a coroação do Filho de Deus, ou seja, a coroação do Filho de Deus. O salmista aqui, ele exorta os líderes pagãos a abandonarem de fato os seus planos rebeldes contra o Senhor e contra o seu ungido, e incita-os a se submeterem à autoridade deste rei, que é Deus, e que Deus ordenou para governar todas as nações com poder esmagador. É exatamente isso que nós vamos aprender e a trabalhar neste salmo a partir de agora, ok? Deixa eu pontuar algumas coisas aqui, nós vamos começar a fazer a exposição desse texto. Eu não vou ler o texto na sua íntegra, porque você certamente já o conhece, já viu na liturgia eclesiástica, então vamos observar aqui o conteúdo do salmo e o esboço dele, conforme nós vamos fazer a exposição, ok? A primeira questão que nós aprendemos sobre Deus apresentando a coroação do seu filho, né, e aí nesse caso aqui sendo a coroação real, primeiro ele começa, o salmista revela como os líderes pagãos, né, desejam totalmente se rebelar contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso está descrito nos versos de 1 a 3, quando ele diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Aqui o salmista ele abre a sua poesia mostrando que os líderes pagãos se ajuntaram, se amotinaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E ao fazer isso, de fato, o salmista faz mostrando o seguinte, que ele é
ele está indignado com a resolução tumultuosa e vaidosa dessas nações, como descreve o verso 1. Ele questiona, ele começa a trabalhar essa questão do questionamento dele, apontando para algo muito amplo, algo muito mais planejador desses ímpios, né? Esses ímpios, eles planejam isso. Então, a primeira questão é que ele apresenta que a rebelião contra Deus é algo fútil. Aqui na primeira linha do nosso salmo, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui a primeira linha focaliza-se na rebelião organizada das nações. Ele inicia com uma questão retórica: por que se enfurece as nações? Né? Por que faz isso? Por que se enfurece as nações? Este não é uma inquirição, não é uma razão simplesmente de atividade, mas é uma expressão declarativa de indignação. Ele está indignado com essa rebelião. O verbo rebeliar, né? Rebelar-se, né? O verbo rebelar-se aqui na língua hebraica, a palavra hanash, né? Essa palavra hebraica hanash, pode ser usada para descrever como uma onda do mar revoltosa. Esse é o sentido basicamente que é usada a palavra, a ideia de ondas bravias do mar se levantando, muito tumultuosas, no sentido assim, vozes tumultuosas, barulhos tumultuosos. Esse é o sentido aqui que é colocado no texto, ok? Se refere ao tumulto, a uma rebelião planejada como um ataque, uma rebelião que se planeja para um ataque, uma rebelião que se planeja contra o Senhor. Isso é muito, muito curioso, porque o salmista, ele aponta primeiramente para essa realidade, ele está indignado com essa atitude vaidosa das nações em querer se rebelar contra o povo de Deus. Os rebeldes são chamados aqui no texto de nações e de povos, porque é isso que diz, né? Porque se enfurecem os gentios, né? E os povos imaginam coisas vãs, né? Pode ser traduzido: porque se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs. A palavra gentil aqui e a palavra povos estão sendo usadas de maneira paralela e sinônima. O termo que de fato aparece aqui, né? O termo que é usado para descrever essa rebelião tumultuosa, né, oferece a ideia de tribos ao redor de Israel com algumas ameaças. Talvez pudesse ser moabitas, talvez pudesse ser edomitas, talvez pudesse ser palestinos. Não se sabe exatamente que inimigos são esses que estão se levantando contra a nação israelita, estão se insurgindo contra o governo que Deus havia agora ali estabelecido. Então, a primeira questão que nós consideramos é exatamente esse aspecto, o aspecto dessa rebelião deste povo que se levanta contra o Senhor, que se levanta contra o seu ungido. Mas note o nosso texto ainda. O salmista também, ele explica que as nações juntas, unidas, eles querem afastar a autoridade do Senhor e do seu ungido. Versos 2 e verso 3 da nossa passagem diz isso. Olha o que diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, né, e sacudamos de nós as suas algemas. Então, também é fútil a tentativa de se levantar contra a própria deidade, se levantar contra o próprio Deus. Aqui no verso 2 é claramente apresentado que os líderes, eles se levantam contra o Senhor da terra. E é interessante isso, porque é dito aqui no texto que os reis da terra se levantam contra o Senhor. A palavra aqui também, quando fala reis da terra, aqui a expressão reis da terra, eles se levantam os reis da terra se levantam contra o Senhor. A expressão hebraica, a palavra malak eretz, significa governadores da terra, reis da terra, príncipes da terra, né? E também quando ele fala de suas regras, né? Eles querem se ver livres das regras do Senhor, né? Por isso que ele usa a expressão hebraica lá, Huzeni, né? Que é a ideia de regras, de padrões.
desses povos. Assim, esses povos se levantam contra o Senhor. A terra é o limite, talvez seja a questão da influência literária do poeta, mostrando que é numerosa os inimigos que se levantam contra o Senhor. Aqui ele está de fato agora explicando que essas nações se juntam, se unem, planejam, maquinam-se contra o Senhor. Isso é interessante no nosso texto. E assim aponta para a estratégia deles em querer derrubar, demover Deus do seu trono. E fazendo primeiramente atacando o seu ungido, atacando aquele a quem ele coloca como rei e tudo mais. A ideia aqui é que eles querem ser livres do domínio de Deus, livres do domínio do Senhor, livres do governo do Senhor, livres daquilo que Deus de fato o é. Esse é um ponto importante que você precisa considerar nesse texto. Agora, observe também uma outra questão que você aprende no texto, o texto deixa claro para nós, é um texto que vai mostrar que a ideia aqui de reis falando em conselho, se juntando, caminhando, eles estão planejando, eles estão não somente contra, mas eles têm um acordo de derrubar contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui a ideia geralmente é apresentada como sendo a ideia de uma ação diretiva de ir contra Deus e contra o Senhor. Esse é um ponto importante. Os rebeliosos, aqueles que são rebeldes aqui, na verdade, eles têm uma palavra no verso 3, exatamente a ideia aqui, o verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui a rebelião ela está descrita no verso 3 desta maneira, desde que essas palavras têm um conteúdo da ideia de real ou imaginário, aqui a resolução deles representa na transliteração eles estão dizendo, quebramos as suas correntes, o seu domínio sobre nós. Então eles não aceitam o domínio de Deus, eles não aceitam o governo de Deus, eles não aceitam a soberania de Deus sobre eles. E é interessante isso porque eles agora querem avançar contra o seu povo, avançar contra o povo de Deus. Eles querem quebrar toda essa verdade que é apresentada no texto, ok? Uma outra questão importante que você aprende aqui no texto, e é interessante, é curioso aqui no texto, isso segue para a nossa segunda proposição no texto. É que o salmista ele revela também a resolução do Senhor em instalar o seu reino, nos versos de 4 até o verso 6. E aqui é interessante, a primeira questão que nós aprendemos é que o Deus soberano dos céus, ele mantém o seu plano em tratar com desprezo esses rebeldes que se levantam contra ele, e ele faz isso no verso 4. O que é que ele diz? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deus zomba de toda e qualquer tentativa do homem de querer de fato se levantar contra o Senhor, se levantar contra o seu ungido, se levantar contra aquele que ele de fato estabelece. Ele olha para a tentativa dos homens de tentar intimidá-lo. Aqui o Senhor ele reage ao plano louco desses homens. O salmista novamente marca de maneira muito interessante a questão da resposta de Deus a essas nações que se rebelam contra ele, que se rebelam contra o Senhor. Muito bem, então nós vamos considerar aqui ainda essa porção da palavra de Deus mostrando exatamente isso, mostrando essa rebelião deste povo contra o Senhor. O Senhor se levanta em resposta à atitude maquiavélica e ímpia das nações em se levantar contra o seu poderio, contra o seu governo absoluto. E é precisamente isso que nós aprendemos na literatura bíblica aqui nessa passagem. Agora, observe bem o nosso texto. Ele diz aí que Deus ele tem a resolução, de fato, de fazer o quê? De instalar o seu rei. E ele faz isso primeiro desprezando a ação débia, né? Dos ímpios, daqueles que estão se levantando contra ele e contra o seu ungido. Mas não apenas isso. Observe o nosso texto ainda. O nosso texto ainda nos ensina que o Senhor, ele encerrará, né, seus esforços, os esforços dos ímpios, declarando o seu plano de instalar o seu rei. Veja só, verso 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então a primeira questão é a atitude de Deus. Deus, ele ri daqueles que de fato querem se levantar contra ele. É loucura querer levantar-se contra o Deus dos céus.
É loucura tentar levantar-se contra Deus. É loucura tentar levantar-se contra o Senhor. É loucura tentar levantar-se contra aquele que é soberano, contra aquele que é augusto, contra aquele que é soberano em todas as coisas. Assim, de fato, o salmista ele lembra-nos, de fato, que na ira divina, a seu tempo, no tempo programado, no tempo determinado, no tempo predestinado, no tempo da ação de Deus, Deus ele vai falar com os ímpios, ele vai chamar os ímpios ao acerto com ele. E é interessante porque ele diz aí no nosso texto, ele diz, ele há de falar, e no seu furor os confundirá. E isso é importante ressaltar. Deus ele não fica impassível em relação à ação dos ímpios quando eles querem se levantar contra o Senhor e contra o seu povo, o seu ungido aqui nesse caso, aqui no texto, contra o povo pactual do Senhor. Isso aqui é importante a gente estar ressaltando. Aqui, e é interessante como o salmista o faz, apresentando o seguinte, que ele diz o seguinte, que ele anuncia agora, Deus anuncia o seu plano para conter essa rebelião do povo. Ao introduzir o advérbio, quando ele diz assim, esse advérbio, quando ele diz aqui no nosso texto, no verso de número 5, quando ele diz assim, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, né? Ele usa o advérbio hebraico en, né? As, o qual há várias formas numa transliteração futura, ou seja, ele há de lhes falar, ele falará a vocês, ele se dirigirá à terra. Veja, esses dois verbos, quando ele fala de levantar-se e falar, aponta para uma metonímia, né? A parte pelo todo, ele vai falar com eles, ele vai agir-se em relação ao seu povo, defendendo o seu povo, se colocando contra aqueles que são rebeldes, inimigos da sua palavra, inimigos da sua revelação, inimigos da sua verdade. Então, quando nós estudamos isso na teologia bíblica, no texto sagrado, nós vemos exatamente o salmista aplicando exatamente a ação divina sobre esses ímpios. Mas note bem, o verso 6 ele diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Então ele apresenta agora o contraste. O contraste é o seguinte, eu vou falar com vocês no tempo devido, eu vou cobrar de vocês no tempo devido, eu vou ter um acerto de contas com vocês no tempo devido, mas agora, para conter essa insurreição de vocês, para conter essa rebelião de vocês, para conter esse amontoamento dessas rebeliões de vocês, eu vou estabelecer o meu ungido, o meu rei. E aí é interessante porque que ele faz isso, né? Ele apresenta o seu rei, ele exatamente quando ele o fará, né? O expositor deve pensar exatamente nessa questão, nós precisamos pensar exatamente no que o texto está colocando para nós. Deus ele declara que irá de fato agir como rei, ele vai estabelecer o seu rei, ele vai colocar o seu trono, ele vai colocar a sua regência, ele vai colocar o seu governo, ele vai fazer a sua soberania ser evidenciada sobre aqueles que se rebelam contra ele. Mas não apenas isso. O nosso texto ainda prossegue e caminha para um clímax muito interessante. A terceira proposição que nós aprendemos no Salmo 2, e aí é importante a gente ressaltar isso, é que o salmista revela o decreto do ungido divino, né? Mostrando assim com que direito ele governa este mundo, né? Porque os inimigos estão dizendo assim, nós não queremos o governo dele, nós vamos romper os laços, nós não queremos estar debaixo da tutela dele, nós não queremos estar debaixo do seu governo, nós queremos se livrar desse governo de Deus. E aí o salmista agora, ele revela o decreto ungido do Senhor, para mostrar aos ímpios com que direito ele governa este mundo. Está aí nos versos de 7 até o verso 9 da nossa passagem, que vai dizer assim, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás, como um vaso de oleiro. Olha que coisa interessante agora você tem aqui. O que é que o salmista quer mostrar para nós? Quer mostrar que Deus ele decreta apresenta o seu decreto de estabelecer o seu ungido de maneira muito interessante. E como é que ele faz isso? Primeiro, o rei decide declarar um estatuto da aliança, verso 7,
quando ele diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. É o estatuto da aliança, o estatuto do pacto, o estatuto da sua soberania. E esse estatuto ele não pode ser negligenciado, né? Lembra que o Antigo Testamento ele é marcado pela aliança, né? O rei ainda apresenta a regra divina do seu decreto. E nessa terceira estrofe aqui, nós vemos exatamente o rei declarar que o seu direito ele tem de estabelecer as regras, o seu direito de colocar a regra baseada no seu decreto. No decreto do Senhor refere-se basicamente ao pacto davídico, a promessa de que um rei soberano governaria as nações, e declara que esse rei soberano é também filho de Deus e que Deus é o seu pai como rei, como diz segundo Samuel capítulo 7, verso 14, quando há a promessa de que Deus iria dar a Salomão, né, ali no caso Salomão, a promessa de Davi, de que Salomão seria esse que iria construir o templo do Senhor, e também Deus iria fazer casa, que não ia faltar descendente da casa de Davi ao trono. Então o ponto é interessante aqui, porque ele coloca a coroação do rei, sim, de fato, mas ele chama esse rei de seu filho, verso 7, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Aqui, alguns vão entender que essa referência aqui aponta para o fato de que o rei era visto como filho de Deus, dentro da estrutura monárquica daquela época. Veja, o verso inicia com um cortativo, quando ele vai dizer assim, expressando que o rei resolve recitar, estabelecer, colocar o seu decreto. Aqui a linguagem pai e filho do pacto é certamente figurativa. Veja, nenhum rei humano seria filho de fato de Deus, no sentido de ter as entranhas do Senhor. Mas o que é interessante é que aqui aponta para também a ideia de algo futuro, apontando para o Messias, para o Filho de Deus, aquele que é o regente de todas as nações, aquele que governa as nações com um cetro de ferro, como apresenta Apocalipse, que Cristo ele rege as nações com seu cetro de ferro. E aqui nesse texto é dito que também esse salmista aponta para o fato de que o Filho de Deus, sendo entronizado aí como a figura do rei, também regeria as nações com cetro de ferro. Daí o Novo Testamento encarar esse texto como um texto messiânico, não apenas como um texto real que fala da realeza da coroação de um rei. Qual é o rei que é absoluto? Qual é o rei que é soberano? Jesus Cristo. E aqui o texto fala de uma pessoa de bendita do Senhor, apontando para a sua graça, a sua obra e sua redenção. E aí é interessante, aqui nessa linha, você é meu filho, aqui é pura metáfora, ele está aplicando uma metáfora ao estabelecimento e coroação do rei. Entretanto, o padrão marca a comparação entre aquilo que o pai, né, faz em relação ao rei e aquilo que Deus descreve de maneira especial, a sua relação entre eles, ou seja, a relação entre Deus e o seu filho, a relação entre Deus e o seu povo, a relação entre Deus e o seu rei. Isso aqui é importante, porque na cultura pagã da época, o rei era visto como algo apontado como governador de todas as coisas, do seu domínio, mas havia uma divindade que controlava esse rei, que estava independente. Quando você conquistava a divindade, você conquistava o reinado. Aqui estabelece o seguinte: você é meu filho, hoje eu te gerei, você de fato é aquele que eu estabeleci para herdar o meu reino. Essa é a coroação que eu lhe dou. Isso é interessante no nosso texto. Mas veja, aqui também é dito que ele fala dessa maneira como uma questão de comparação, uma comparação muito gigantesca. Ele diz, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa comparação é muito gigantesca. A segunda questão que nós aprendemos aqui nesse texto, né, quando a gente fala que o salmista ele revela o decreto do rei ungido para mostrar com que direito ele governa este mundo, está aí nos versos 7, né, parte B, até o verso 9. Olha o que diz o nosso texto aí, de maneira muito interessante. O rei reitera as promessas divinas da aliança, né? Ele reitera essas promessas, né? E as promessas divinas da aliança é
primeiro, a filiação, né? Ele é coroado como rei escolhido de Deus, né? Ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Aqui aponta para a coroação do rei. O rei é coroado. Essa coroação aponta para não apenas o fato de ele se tornar rei da nação, mas aponta também para o fato de que ele é visto como filho de Deus, como aquele que é conduzido por Deus, como aquele que é dado à nação por Deus. Deus dá ele ao povo. Assim, no Novo Testamento, vai entender que a declaração aponta para a geração eterna do Filho de Deus, que é dado aos homens, que é dado aos pecadores, para que eles se arrependam dos seus pecados e se aproximem de Deus. Mas também é nos dito aqui que ele receberá de Deus o domínio sobre todos os rebeldes e sobre todas as pessoas que se levantam contra o Senhor. E aí é interessante que nós temos aqui, porque é isso que diz os versos 8 e até o verso 9. A palavra aqui, a palavra decreto, o decreto continua expressando, né, as palavras do decreto continuam expressando o significado de filho, tendo a sua herança, né? Então, a soberania do filho, do rei filho, né, é apontada como o rei que recebe a herança do seu reino, incluindo a soberania sobre todos os povos, mesmo aqueles que se levantam contra ele e aqueles que estão debaixo do seu domínio. Assim, a sequência ela é muito clara no seu processo. É imperativo aqui, ele diz assim, eu vou fazer isso, a conjunção cortativa que aparece aqui, e então, e diz assim, e eu te darei, uma sequência no uso das expressões hebraicas para descrever o governo dado a Deus na sua soberania. Dois paralelos são colocados aqui no texto, dois objetos paralelos aqui. Quando ele diz assim, no verso 8, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nações e a palavra extremidades da terra são paralelos, né? Ou confins da terra. Assim, a expressão ela é uma metonímia, onde aponta de fato a parte pelo todo, onde todas as coisas são colocadas debaixo do governo e regência do rei, do ungido do Senhor, daquele que de fato Deus ungiu para ser. Então, ele será coroado como rei escolhido de Deus, mas ele também receberá de Deus o domínio sobre todos aqueles que são rebeldes contra ele e sobre todas as pessoas. Isso é muito claro, porque no verso 9 é nos ensinado exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai governar as nações com barra de ferro, Verso 9, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como o vaso quebra como o oleiro quebra o vaso, né? Ou como o vaso do oleiro. E é interessante isso porque na escritura, de maneira muito nítida, no capítulo 2 de Apocalipse, versos 26 a 27, aponta ele tendo o cetro nas mãos. No capítulo 12 de Apocalipse, verso 5, apresenta ele regendo as nações com vara de ferro. E no capítulo 19, de igual modo. Então, certamente o texto aponta para a pessoa de Cristo, é a pessoa do Senhor Jesus que é apontada aqui no Salmo. Muito bem, isso nos leva aí para a fase final desse texto, desta poesia. Nos leva para entender que o Filho de Deus é coroado para ser regente absoluto do mundo. Mas isso nos leva para a quarta proposição que o Salmo apresenta para nós. Qual é a quarta proposição que o Salmo apresenta para nós? É que o salmista exorta as nações todas a confiarem em Deus e a se submeterem em seu Filho entronizado, a fim de escapar da destruição. Está expressos nos versos de 10 até o verso 12. Exatamente isso que acontece agora. O salmista, depois de mostrar aqui, veja, ele mostra, primeiro problema, as nações se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O salmista apresenta a ação de Deus em relação às nações. Ele ri e zomba daqueles que habitam no céu. Deus entroniza o seu filho sobre o mundo. O rei agora entronizado neste mundo, ele proclama a aliança do Senhor, ele proclama a lei de Deus, ele proclama o decreto do Senhor, ele aplica a palavra de Deus, ele apresenta o evangelho, ele apresenta a palavra do Senhor sobre o povo. E aí ele diz mais, Deus diz ao seu filho ungido, o rei ungido, diz assim, pede-me, eu vou te dar todas as nações debaixo do teu poder como tua herança, porque tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E aí ele vai fazer isso fazendo o quê? Regendo as nações com poder, com glória e com soberania.
E aí ele usa a expressão varas de ferro, e despedaçará as nações inimigas como um oleiro quebra o vaso. Isso é muito interessante no texto. Mas agora o salmista ele apresenta as exortações que vêm através do decreto do rei para que eles tenham algumas atitudes em relação ao filho entronizado a fim de escapar da destruição certa. Versos 10 e versos 10 a 12 da nossa passagem. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele pede que os líderes ajam com prudência. Verso 10, ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes. Então, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: olha, sejam prudentes. Ele pede prudência aos reis que se rebelaram no verso de número 2. Ele diz: sejam prudentes, tenham prudência. Agora, observe bem o nosso texto, e é curioso isso aqui. Deixai-vos advertir, juízes da terra. E aí é interessante, porque ele coloca uma exortação, né? Uma exortação clara. Quando o rei recebe o domínio, ele ainda dá o primeiro basta na rebelião, no verso 10. Dois verbos são apresentados aqui para descrever exatamente a ação futura do rei sobre aqueles que são inimigos, que se marcham contra o Senhor. E aí no verso 10 ele diz assim: agora, pois, reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Veja, o paralelismo está em juízes da terra e reis, e sede prudentes por deixar-se advertir. Então é um paralelismo muito interessante que coloca aqui o texto, mostrando o seguinte: que eles precisam deixar se advertir, eles precisam deixar ser exortados, eles precisam ser ensináveis. Às vezes nós somos rebeldes contra o Senhor, contra a sua palavra, e não queremos ser ensináveis pela palavra, ser ensináveis pelo Evangelho, ser ensináveis pela verdade de Deus. Não, nós queremos que a nossa vontade impere, que o nosso desejo impere, que as nossas coisas funcionem do nosso modo. E a Escritura não nos ensina isso, nos leva a exortar, nos exorta a dizer assim: abandonem essa postura petulante, orgulhosa, arrogante, deixem-se se advertir pelo Senhor. Mas note bem aqui no nosso texto, aqui significa que o rei ainda estabelece o seu reinado, a sua regência de forma proposital. E as frases, quando ele diz assim, ele diz aqui, quando ele diz assim, deixai-vos advertir, é exatamente por isso que ele coloca essa expressão aqui. Agora, veja, o verso número 10, verso 10, apresenta exatamente a prudência, mas não apenas isso. Apresenta também que as pessoas devem se aproximarem de Deus em adoração. Verso de número 11, ele diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Aqui ele diz assim: agora, uma vez que você se deixou advertir, eu quero que você se aproxime de Deus, adore a Deus, cultue a Deus. Veja, agora o salmista marca claramente que ele inicia apresentando a sabedoria do salmista como a importância de viver um culto diante de Deus, o qual ele chama as pessoas para cultuarem ao Senhor, a Yahvé, na revelação bíblica, e ainda é apresentado às nações como aquele que é a profunda deidade. O nome sagrado de Deus enfatiza aqui o início não somente da palavra paralela apresentada, mas também apresenta a soberania augusta de Deus em culto e em adoração. Aqui o chamado termo de submeter ao Senhor é expresso exatamente no termo da soberania. O verbo servir, aqui a palavra hebraica ebed, que aparece aqui, faz com que o senso religioso do culto, da adoração, da obediência aos seus mandamentos, seja algo que eles pratiquem, seja algo aplicado primeiro aos cabeças, aos líderes das nações, deixem-se advertir, cultuem a Deus, adorem a Deus, se dirige aos líderes de maneira muito pontuada aqui, e aqui apresenta o verdadeiro Deus como o único e verdadeiro Deus a ser adorado, aceito como Rei soberano sobre todos. Assim, esse serviço, ele é marcado de maneira muito interessante pela forma como o texto coloca: servir ao Senhor com temor. Essa evidência de temer a Deus com obediência, com serviço, com culto, essa é a ideia que nós aprendemos no texto sagrado. E aí é interessante porque é o serviço de obediência.
Mas não apenas isso. A segunda parte do verso 11 é dito para nós que devemos alegrarmos nele com tremor. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso também me submetendo com urgência ao reinado de Deus. É o reinado do seu ungido. Né? Aqui é interessante, quando ele assim no verso 12, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco se inflamará a ira. E aí é interessante aqui no texto quando ele coloca para nós isso, né? Ele estabelece para nós que devemos olhar para o Filho. O povo agora deve acreditar em Deus, acreditar no Filho, submeter ao seu domínio, submeter ao seu governo, submeter à sua realeza. A urgência do chamado à submissão é muito clara no texto. Veja, por que eles deveriam se submeter ao Senhor? Porque a questão é o objeto que é colocado aqui, submeter a Ele. O contexto parece sugerir que o filho é o objeto, mas o termo também aponta e abarca para o próprio Senhor. Então a ideia aqui é beijai o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Vejam, e aí é interessante, a primeira atitude que você precisa fazer é se submeter ao Filho, ao Senhor Jesus, e buscar refúgio no Senhor Jesus, buscar refúgio nele. Aqui, é claro que o entendimento básico se está se referindo primeiramente a Davi, então você precisa se reconciliar, os inimigos deveriam se reconciliar com o rei Davi e buscar em Deus refúgio, buscar em Deus o refúgio necessário. Uma vez que o salmo é um salmo messiânico, aponta para Jesus, então eu devo beijar o filho para que ele não se irrite no caminho e para que dentro em pouco a sua ira não seja, a ira dele seria inflamada. Aí feliz é todos aqueles que nele confiam no rei que pode de fato fazer isso, que é o rei, o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Diante disso, que verdade nós podemos aprender aqui e aplicar à nossa vida? Que mensagem nós podemos ter como mensagem aplicativa deste salmo? Bem, o salmo é essencialmente profético. Ele aplica primeiramente ao rei Davi aquilo que de fato está no trono e ultimamente ao rei dos reis, ao Senhor Jesus. Este é diretamente um salmo profético e tipologicamente também um salmo tipológico. O Senhor é apresentado, fala de maneira muito clara no Salmo, como aquele que vem reger as nações. Ele apresenta a glória do seu Messias e apresenta isso de maneira profética. No final da estrofe é claramente a forma da instrução do Salmo que aponta para a construção de sua mensagem. A palavra expositiva que o salmista coloca para nós captura bem essa ideia, que devemos nos submeter à autoridade do Messias, porque Deus decretou que ele seria plenamente soberano e iria abater toda a rebelião, estabelecendo as suas regras e o seu domínio e o seu governo. Assim, quando eu entendo isso, a palavra captura o ponto deste salmo é o reflexo de que assume uma outra parte adequadamente, ou seja, a palavra Messias no Antigo Testamento e o contexto é aplicado à pessoa de Cristo. O Novo Testamento também olha e mostra que este salmo é plenamente o cumprimento do Salvador exaltado, do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, como nós lemos esse salmo em Hebreus capítulo 1, verso 5, em Apocalipse 19, verso 15. Assim, nós temos exatamente o Rei soberano do Antigo Testamento apresentando e apontando para o seu Filho vindouro, o seu Filho Jesus Cristo. O Salmo é claramente aplicável ao povo crente na palavra de Deus que se submete à autoridade do seu Filho. Antes que venha o juízo, antes que venha o estabelecimento do seu reino, eu preciso de fato me submeter ao Filho, me submeter a Deus, me submeter à pessoa bendita do Salvador. E assim, de fato, me ver livre de qualquer intempéries que possa vir sobre a minha vida. Assim, de fato, o salmista ele apresenta que a atual rebelião contra Deus ela é loucura, porque ela ignora o Salvador que pode livrar o homem da ira de Deus, Jesus Cristo. Então, se você quer continuar sendo uma pessoa abençoada diante de Deus, continue confiando no Filho de Deus, continue confiando no Senhor, continue confiando no Messias que veio. Para os crentes, a mensagem aqui ela é muito grande, de um grande conforto. Ela é de fato uma mensagem antagônica ao que o mundo pensa sobre Deus.
O mundo se rebela contra Deus, se rebela contra o cristianismo de forma pontuada. E de fato, a questão que é colocada aqui é que os crentes agora, eles podem ver a sua vida sendo fustigada, maltratada, mas não aniquilada, porque Deus está com os crentes. Aqui o ponto é relatado de maneira muito interessante na segunda aplicação que os crentes apresentam, que esse salmo, ele exorta o povo de Deus a se submeter ao Messias. Os crentes, aqueles que creem em Deus, devem se submeter ao seu Filho. Então, os cristãos, de modo geral, devem de fato entender que o ato de submeter a Cristo é um ato de fugir e escapar da ira vindoura. Eu preciso reconhecer Cristo como o Senhor da minha vida, Cristo como o Senhor absoluto da minha existência. Cristo é tudo em todos. Que o Senhor nosso Deus possa aplicar isso em nossos corações e que essa verdade seja aplicada às nossas vidas para a glória de Deus somente. Amém.